futebol americano, um dos esportes mais icônicos dos Estados Unidos, tem uma história rica e complexa que remonta a mais de um século. Tem uma origem fascinante que se entrelaça com a história de outros esportes como o rugby e o soccer, dois esportes trazidos pelos colonizadores europeus. Sua evolução reflete não apenas o desenvolvimento de um jogo, mas também as mudanças sociais e culturais nos Estados Unidos ao longo dos séculos. Desde a Primeira Guerra Mundial até as guerras mais recentes, o futebol americano refletiu e foi moldado pelos desafios, sacrifícios e mudanças culturais que essas guerras trouxeram. As primeiras versões do que hoje conhecemos como futebol americano começaram a surgir nas universidades americanas no século XIX. Naquela época, os jogos praticados nas faculdades se assemelhavam mais com o rugby do que ao futebol moderno. Em 1869, aconteceu o primeiro jogo intercolegial registrado entre Rutgers e Princeton, que misturava elementos de rugby e soccer, com 25 jogadores de cada lado e uma bola redonda. Embora esse jogo fosse muito diferente do futebol americano que conhecemos hoje, ele foi um marco importante para o desenvolvimento do esporte. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos jogadores universitários interromperam suas carreiras esportivas para se alistar nas Forças Armadas. O futebol americano foi utilizado como uma ferramenta de treinamento para os soldados, devido à sua ênfase em estratégia, trabalho em equipe e resistência física. As táticas e a disciplina aprendidas no campo de futebol eram vistas como diretamente transferíveis para o campo de batalha. Além disso, a guerra teve um efeito duradouro na estrutura e popularidade do futebol americano universitário. Com o fim da guerra, muitos veteranos voltaram aos seus estudos e continuaram a jogar futebol, levando consigo uma mentalidade mais robusta e disciplinada, o que elevou o nível de competitividade do esporte. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova onda de mudanças para o futebol americano. Com grandes partes dos jovens jogadores indo para a guerra, as equipes universitárias e profissionais enfrentaram escassez de talentos. No entanto, o esporte ganhou ainda mais destaque durante o período de guerra. Partidas entre times militares foram organizadas tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, servindo como entretenimento e um meio de manter elevada a moral das tropas. Após a guerra e o retorno dos soldados veteranos ao futebol, ajudou a solidificar a popularidade do esporte. A experiência militar fez com que muitos jogadores tivessem uma abordagem mais séria e estratégica ao jogo, e a cobertura de mídia aumentou, criando heróis nacionais e atraindo uma audiência maior. Durante a Guerra Fria, o futebol americano se tornou um símbolo da força e resiliência americana. O esporte era visto como uma metáfora para a guerra, uma luta intensa e estratégica onde o planejamento meticuloso e a força bruta eram essenciais para a vitória. Essa época também viu a expansão da NFL, que aproveitou a televisão emergente para transmitir jogos ao vivo, transformando o futebol em um fenômeno cultural. A rivalidade entre a NFL e a American Football League, a AFL, durante os anos 60, foi muitas vezes descrita em termos militares, com equipes lutando por supremacia no campo, refletindo a tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, que rapidamente se tornou um dos eventos esportivos mais assistidos e celebrados dos Estados Unidos. Os conflitos mais recentes, como a Guerra do Golfo e as guerras no Afeganistão e Iraque, o futebol americano continuou a desempenhar um papel na vida dos soldados. Jogos e campeonatos são regularmente organizados em bases militares, e a NFL tem mantido uma forte conexão com as Forças Armadas, promovendo iniciativas como a Salute to Service e realizando jogos especiais em homenagem aos veteranos. Walter Camp, frequentemente chamado de pai do futebol americano, foi fundamental para transformar o jogo em algo distinto de seus predecessores europeus. Como jogador e treinador em Yale, Camp introduziu várias mudanças cruciais nas regras que moldaram o que hoje conhecemos como futebol americano. Uma das maiores contribuições de Walter Camp foi a introdução da linha de scrimmage. Esse conceito, que define onde a jogada começa, trouxe uma organização inédita ao jogo. Antes disso, a
As jogadas eram caóticas e semelhantes a uma briga generalizada. A linha de scrimmage permitiu que o jogo fosse mais tático, com uma clara distinção entre as fases ofensivas e defensivas. O sistema de downs, outra inovação de Camp, deu ao futebol americano uma estrutura estratégica. Ele determinou que um time tem um número limitado de tentativas, downs, para avançar uma certa distância, geralmente 10 jardas. Se o time não conseguisse, a posse da bola seria passada para o adversário. Isso introduziu um elemento de planejamento estratégico que é central no futebol americano até hoje. Inicialmente, as equipes de futebol americano tinham 15 jogadores, semelhante ao rugby. Walter Camp defendeu a redução do número para 11 jogadores por time. Essa mudança ajudou a distinguir o futebol americano de outros esportes e permitiu um jogo mais rápido e menos congestionado, com mais espaço para estratégias táticas. Walter Camp também foi um defensor da regulamentação do esporte em nível universitário. Ele desempenhou um papel crucial na formação de regras que eventualmente levaram à criação da National Collegiate Athletic Association, a NCAA, principal organização reguladora do futebol universitário nos Estados Unidos. Além das inovações mencionadas, Camp introduziu o conceito de tempos cronometrados e posições específicas para os jogadores, como quarterback, que desempenha um papel central na direção do time ofensivo. Ele também foi responsável por sugerir a inclusão do snap, onde a bola é passada do center para o quarterback, uma jogada agora fundamental no futebol americano. À medida que o futebol americano crescia em popularidade, especialmente nas universidades do Nordeste dos Estados Unidos da América, tornou-se claro que era necessário formalizar as regras. Em 1876, Harvard, Yale, Princeton e Columbia formaram o Intercollegiate Football Association, o IFA, que desempenhou um papel crucial na padronização das regras do esporte. Esta organização ajudou a diferenciar ainda mais o futebol americano do rugby, consolidando práticas como o uso de touchdowns em vez de field goals, como a principal forma de pontuação. O início do século XX foi um período de rápido crescimento e mudança para o futebol americano. A popularidade do jogo nas universidades impulsionou o interesse em uma liga profissional. Em 1920, a American Professional Football Association foi formada, composta por 14 times. 2 anos depois, a liga foi renomeada para National Football League, a NFL, que rapidamente se tornou a principal liga de futebol nos Estados Unidos. A NFL enfrentou muitos desafios em seus primeiros anos, incluindo problemas financeiros e a competição com o futebol universitário, que era mais popular na época. No entanto, a NFL perseverou e começou a atrair um número crescente de fãs, especialmente após a introdução de regras que tornavam o jogo mais emocionante e menos violento. Nos anos 50, a televisão começou a desempenhar um papel crucial na popularização do futebol americano. O jogo do campeonato de 1958, conhecido como The Greatest Game Ever Played, foi transmitido ao vivo pela televisão e ajudou a estabelecer o futebol americano como um dos esportes mais populares do país. Este jogo dramático entre o Baltimore Colts versus New York Giants capturou a imaginação do público e mostrou o potencial da NFL como um espetáculo televisivo. Em 1967, a fusão da NFL com a American Football League, a AFL, levou à criação do Super Bowl, que rapidamente se tornou o evento esportivo mais assistido dos Estados Unidos. O Super Bowl não é apenas uma final de campeonato, é um evento cultural que atrai milhões de espectadores, incluindo aqueles que não são fãs regulares do futebol. O futebol americano evoluiu para muito mais do que apenas um esporte nos Estados Unidos. Ele é uma parte vital da cultura americana, refletindo valores como trabalho em equipe, disciplina e competição. O esporte também se tornou um grande negócio, com a NFL gerando bilhões de dólares em receita todos os anos, e o Super Bowl se transformando em um dos eventos publicitários mais lucrativos do mundo. Além disso, o futebol americano desempenha um papel importante na vida social e educacional americana. Jogos de futebol universitário são eventos centrais em muitas comunidades e as rivalidades entre universidades são ferozmente disputadas. O futebol americano, como o conhecemos hoje, é um resultado de um longo processo de evolução e adaptação
adaptação, desde suas raízes no rugby e no soccer, que foram transformadas por visionários como Walter Camp, mas também pela influência da guerra, se tornando um espelho das mudanças sociais e culturais dos Estados Unidos durante os tempos de conflitos. Desde a disciplina militar introduzida por veteranos após as grandes guerras, até as estratégias e táticas que refletem a mentalidade de uma nação em constante preparação para o combate. O futebol americano permanece profundamente entrelaçado com a história militar americana. Ao longo do século XX, o futebol americano não apenas se consolidou como o esporte mais popular dos Estados Unidos, mas também se tornou um símbolo cultural que ressoa em todas as camadas da sociedade americana. Agora, me conte aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Você já assistiu um jogo de futebol americano? Você compreende as regras do jogo? Você jogaria uma partida se tivesse oportunidade? Acha que seria interessante se tivéssemos no Brasil? Deixe um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas saibam como surgiu o futebol americano. Muito obrigado por sua audiência. Fique agora com o próximo vídeo do canal Cismático.